Senhora Presidente, senhoras e senhores deputados, hoje trazemos respostas para um drama que afeta muito e muitas famílias portuguesas. O sobreendividamento, o incumprimento dos créditos à habitação e o risco das famílias perderem as suas casas. O PSD traz respostas para essas famílias. O PSD mostra assim que todos, mas todos, estão chamados a fazer um esforço para ultrapassar a situação difícil que o país vive. Hoje, com os projetos de lei do PSD, são os bancos os chamados a fazer esse esforço. Neste grave problema está provavelmente em causa o mais importante dos bens materiais de uma família, a sua casa. É verdade que temos que reconhecer que para este problema há responsabilidades partilhadas, desde as políticas do Estado, as decisões de muitas famílias e às práticas dos bancos. Mas hoje é tempo de respostas. Aos portugueses que vivem as dificuldades, àqueles que fazem de tripas coração para cumprir as prestações ao banco, o PSD traz hoje respostas. O PSD pede hoje aos bancos que façam um esforço para que todos, enquanto país, ultrapassemos as nossas dificuldades. Todos os grupos parlamentares nos trazem propostas aqui hoje, mas permitam-me que afirme, tal como fez aliás a CEFIN, uma associação de consumidores. A proposta e as soluções do PSD são as mais eficazes, as mais justas, as mais profundas, as mais equilibradas e as mais abrangentes. Não seguimos como os espanhóis que optaram por uma solução voluntária. Nós queremos e propomos soluções imperativas. Apresentamos 2 projetos de lei. Um que se aplica a todos os créditos, para todo o tempo, para todas as famílias. Num outro, e aquele a que me dedico um bocadinho mais, um regime extraordinário. Um regime extraordinário para as famílias em situação económica muito difícil. O PSD para elas traz aqui soluções extraordinárias num tempo extraordinário. É um regime transitório para uma fase transitória de grande dificuldade que o país vive. É um regime muito exigente, mas por isso e por ser tão exigente tem que valer para aqueles que mais precisam, as famílias com menos recursos, as que estão mais aflitas com o pagamento da sua prestação e aplica-se naturalmente às casas que têm um menor valor. O PSD propõe um regime extraordinário que assegure às famílias que antes da entrega da casa tenham uma oportunidade de reestruturar a sua dívida e por isso obriga os bancos a concederem essa reestruturação. É uma reestruturação que se faz por carência, que pode ser apenas de capital ou de capital e juros por um certo prazo, por um alargamento do prazo do empréstimo e uma redução do spread. Mas se essa reestruturação for insuficiente e há casos em que ela não vai resolver o problema da família, temos que encontrar outras soluções. E é também aqui que as soluções do PSD são, por um lado, as mais profundas, mas que melhor garantem a situação das famílias. Não estamos apenas preocupados com a entrega da casa e a extinção da dívida, mas assegurar o direito à habitação. Por outro lado, mesmo nesse momento da entrega da casa, o regime proposto pelo PSD é aquele mais abrangente. É também aquele que mais garante a estabilidade do setor financeiro, porque permite que não avancemos apenas para uma mera entrega da casa com direito ao arrendamento, mas criamos alternativas. Alternativas onde o mutuário participa, como sejam, por exemplo, a alienação a um fundo, sendo que o produto da venda da casa reverte para a extinção da dívida e a família fica também com direito ao arrendamento. Ou troca de casas, ficando a família com uma casa mais barata, mas que por isso paga bastante menos na sua prestação. São um conjunto de propostas que fazem desta proposta do PSD a mais abrangente, a mais eficaz e a mais justa. Senhora Presidente, senhoras e senhores deputados, estas propostas trazidas pelo PSD apoiam as famílias em situação dramática. Temos que fazê-lo, mas assegurando ao mesmo tempo que não criamos um incentivo ao incumprimento. Não queremos criar uma estrada aberta para o incumprimento daqueles que com esforço conseguiriam cumprir. Senhora Presidente, senhoras e senhores deputados, hoje chamamos os bancos a fazer um esforço, a ajudarem as famílias portuguesas em situação económica muito difícil. Fica aqui claro que para o PSD não há fortes e fracos, há portugueses. E deve ficar claro para a oposição que não mais podem vir com a conversa dos protegidos e dos privilegiados. O PSD está, como fica aqui claro, ao lado dos que mais precisam. Para terminar, queria deixar 2 palavras aos outros grupos parlamentares, saudar as vossas iniciativas, as vossas propostas e a vossa abertura para este tema. O PSD apresenta aqui as suas propostas, mas está disponível para convosco, na especialidade, construir uma lei que seja justa e abrangente. Várias das vossas propostas merecem o nosso acordo e o nosso apoio. Algumas não. Trabalharemos nisso na especialidade. Senhoras e senhores deputados, temos aqui uma grande responsabilidade pela frente. O momento é grave, o problema é sério, mas estou certo
todos juntos, cada um com as suas ideias e visões, conseguiremos nesta matéria melhorar a vida dos portugueses. Aos nossos concidadãos eu queria dizer: sabemos bem os tempos difíceis que vivem, conhecemos os vossos problemas e muitos de vós estão a passar os momentos mais dramáticos das vossas vidas. Muitos portugueses estão em risco de perder as suas casas, mesmo depois de grandes sacrifícios, porque não conseguem pagar as prestações ao banco. Mas também queremos dizer aqui hoje: nós estamos ao lado dos nossos concidadãos, nós estamos ao vosso lado. Todos têm que fazer a sua parte. Se no momento foram os trabalhadores e os pensionistas, se foram as farmacêuticas com os cortes nos preços dos medicamentos, se foram as empresas elétricas com o corte nos custos da eletricidade, hoje e aqui são os bancos chamados a fazer o seu esforço. Aos portugueses eu queria dizer: como país e como comunidade estamos a passar dos momentos mais difíceis da nossa história, mas vamos viver e vamos ultrapassar este momento difícil. Para terminar, Sr. Deputado. Vou terminar. E vamos vencer este tempo difícil porque estamos juntos, porque todos estão chamados a fazer o seu esforço e hoje são os bancos os chamados a fazer esse esforço. Vamos vencer porque todos participamos, porque não há privilegiados e ninguém fica para trás. Nós vamos conseguir.